noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos entrando no ar. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. É uma quarta-feira, 5 de julho de 2023. Dia de sofá, mas também é dia de estar conosco, porque nós temos muitas informações. Estamos agora falando tão somente do preâmbulo. E é nesse preâmbulo que eu peço que vocês devam comentar, curtir, compartilhar, tecer comentários na nossa live, a qualquer momento, no canal do YouTube de onde nós estamos, que é de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O nosso público ainda não é muito esclarecido. Pode tecer qualquer comentário, dar like, dislike, dizer gostei, não gostei. Assim são as plataformas da internet. Embora que não tenhamos patrocinadores, não temos uma conta monetizada, mas o que importa é, como eu sempre digo, é a satisfação pessoal de estarmos falando com vocês, que é a pauta principal do programa, por isso que ele é Pauta Livre. Nós temos uma sinopse, mas é somente um rumo a seguir. Mas vocês, se não gostarem do que se fala na área da política, do esporte, de qualquer coisa, desvie, mande um questionamento e nós estaremos aqui para responder a vocês. E caso a gente não consiga responder, os nossos amigos, espectadores que estão sempre atentos e sabendo do que acontece na atualidade, saberão responder com certeza. Ninguém ficará sem resposta. O nosso público, a quantidade ainda dá possibilidade de nós, sem uma equipe técnica à retaguarda, de estarmos respondendo a vocês. E assim a gente espera levar o nosso programa, que qualidade já tem demais. Olhem esse estúdio lindo, que é do preâmbulo. Lá no estúdio 1 nós teremos um outro estúdio em que a gente interage com vocês. Depois, lá no estúdio 2, nós teremos a nossa sinopse. Como sempre, com notícias atuais, idôneas, que acontecem no dia a dia e podem interferir no nosso cotidiano, ou não. São notícias diferentes, extravagantes, que aquelas que estão ali nas entrelinhas do noticiário, que o pessoal normalmente costuma olhar tão somente as manchetes. E nós trazemos à pauta aquelas entrelinhas onde vocês deixam de ler. E nós lembramos, por isso que também a nossa sinopse é bem recheada. Por exemplo, nas notícias de hoje, que o presidente Lula pretende conversar com ministros para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Já estão articulando isso. Será lá em outubro. Imagine só o que é a nossa política. Será no lugar da Rosa Weber, que completará 75 anos. O presidente Lula já colocou o Zanin, que agora deu no Diário Oficial, que oficialmente é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicação sua. Agora, segundo ele disse, ele tem pressão de alguns partidos, algumas alas, que deveria colocar uma mulher no cargo. Mas diz ele que agora não será o seu objetivo principal, a sua indicação. Mas ele já comentou também que poderia colocar um ministro que agradasse a Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes, para seguir a mesma linha de raciocínio deles. E essa linha de raciocínio deles é que deixa um pouco da nossa justiça a se preocupar, né? São ministros do Supremo, guardiões da Constituição. Mas isso é só um dos casos que nós teremos a debater no nosso programa. Também que foi sancionada a lei Vini Júnior. Ela foi sancionada no Rio de Janeiro com o objetivo de combater o racismo nos estádios. Ficou marcado esse jogador Vini Júnior. Fica na história, né? Porque vocês sabiam que a Lei Maria da Penha, ela não foi agredida, ela estava paraplégica e ela não foi agredida pelo seu esposo. Foi durante um assalto. Mas o nome dela está, e as pessoas que têm pouco conhecimento pensam que ela que foi agredida. Então, colocar o seu nome numa lei é algo muito importante,
Mas está aí então essa lei contra o racismo no futebol, leva o nome do Vini Júnior, que foi, segundo ele, sofreu o racismo lá onde ele joga, no Real Madrid, na Espanha. Também parlamentares de 6 partidos, todos partidos da esquerda ou do governo atual, do presidente Lula, liderados pelo PT. Eles pedem uma abertura de processo contra o presidente do Banco Central no Senado. Ele está recebendo um bombardeio porque ele não baixa a taxa de juros, porque realmente é um economista responsável e profissional. Ele sabe se reduzir essa taxa de juros, a nossa economia vai para o espaço. Por isso que ele está sendo bombardeado de qualquer jeito. E aí está essa eleição que está sendo articulada pelos presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e logo depois pelo Senado Federal também, né? Mas é o arcabouço fiscal, mas existe o empecilho, e o presidente do Banco Central não baixa a guarda, e ele está sendo bombardeado de qualquer jeito, né? É um homem responsável e parabéns a ele, que resista a essa pressão que está havendo política a este homem que mostra ter muito brio e profissionalismo. Esse é o ponto principal. Não vou entrar em briga de Bolsonaro com Lula. Quem disse isso é o relator da reforma tributária no encontro com prefeitos. O ex-presidente Jair Bolsonaro não quer falar sobre herdeiros políticos. Eu estou na UTI, mas ainda não morri. Ele diz em razão dos enfrentamentos, todo o bombardeio que ele também está sofrendo. É o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ainda ele não fala em indicar sucessores, porque aquela batida do martelo do TSE poderá ter alguma reversão. Por enquanto ele não fala em sucessão. Já falaram na ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, do Tarcísio de São Paulo, que é um forte candidato, mas por enquanto ele diz que nesse caso ele não vai opinar. Por enquanto ele está na UTI, como ele diz, mas está respirando e está mais vivo do que nunca. O presidente Lula enaltece os profissionais da saúde no combate à Covid-19, mas, como você sabe, o problema do piso salarial da enfermagem continua com impasse. Eles ainda não receberam esse piso salarial, inclusive estão com paralisações. Então só elogiar, dar elogios é a mesma coisa que chamar um bombeiro de herói, mas não o pagar condignamente, de uma maneira digna de que ele tenha uma boa vida, além de ser considerado herói e reconhecimento de seus feitos. É o caso que está acontecendo agora com os profissionais da saúde. Agora, por exemplo, no IP Saúde, está havendo uma reunião dos médicos para que aumente os seus valores. E também já foi anunciado que novos médicos estão sendo contratados para atender o IP Saúde. Nós esperamos que tenha uma solução, mas inevitavelmente vai sobrar para os contribuintes, que é o meu caso, funcionários públicos estadual em quase sua maioria, que haverão reajustes e haverão ônus. Já está acontecendo. Já existe o desconto do associado e também desconto dos dependentes do IP Saúde. Algo inédito, mas proeza do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o governador mais jovem do nosso governo, o primeiro reeleito. Realmente, méritos políticos ele tem, e muito. Sabe articular e sabe convencer aos outros políticos. Basta dizer que a Assembleia votou esse projeto agora recentemente do reajuste do IP O presidente Lula diz que a Nízia Trindade,
fica no Ministério da Saúde até o fim do mandato. Quando começa desta forma, algo há. Quando começam a falar, mas ele diz que ela continua mais firme do que nunca. Também o governo anunciou Alessandro Stefanuto como o novo presidente do INSS. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a reforma tributária não deve mexer na Zona Franca de Manaus, mas realmente vai centralizar os valores em Brasília. É o arcabouço fiscal. Também na Copa Libertadores da América, houve o sorteio das oitavas de finais e o Inter, o único representante gaúcho, vai enfrentar ao River Plate. Será realmente uma parada dura, mas a Libertadores, ela é dura em todos os sentidos. Aqui no Rio Grande do Sul, com a redução de mortes violentas em junho, o semestre fecha com indicadores criminais com queda aqui no nosso estado, o que é algo muito bom. A Receita Estadual também busca recuperar 2,8 milhões em ICMS devidos por quase 430 empresas aqui do nosso estado. Um novo programa de integração tributária passa a valer para o segundo semestre de 2023 no nosso Rio Grande. Como eu falei antes, o IP Saúde anuncia o credenciamento de 65 novos médicos aqui no nosso Rio Grande do Sul. A polícia também prendeu um foragido procurado há mais de 2 anos. Foi na cidade de Eldorado do Sul. Este é o nosso preâmbulo. Em Porto Alegre, foi definido o modelo de concessão do Parque Marinha, lá do Marinha, no trecho 3, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, porque realmente está muito linda a Orla do Guaíba. Também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do kit para diagnóstico da febre maculosa. Também um gaúcho que viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, está com suspeita da febre maculosa. Também nós já havíamos dito e agora reafirmamos que a nomeação de Cristiano Zanin como ministro supremo foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Também que durante a negociação de pautas econômicas, o governo libera 467 milhões em emendas parlamentares. É aquele velho toma lá, dá cá. Será que serão aprovados? Com certeza será aprovado. O Senado também aprovou nomes indicados pelo presidente Lula para a diretoria do Banco Central. A diretoria está minando e o presidente está sendo rodeado de pessoas indicadas pelo presidente Lula. O presidente da CBF anuncia Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira e banca Ancelotti ainda na Copa América. Ainda não desistiram dele, né? A reforma tributária também prevê cesta básica nacional. O Ministério da Fazenda deve elevar a previsão de crescimento do PIB deste ano para 2,5% a 3%. O presidente Lula emplaca o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, para um cargo em tribunal do Mercosul. Que eles não saem da pauta, sendo amigo do chefe, sempre tem um lugarzinho, né? Também na política, o Supremo definiu que o piso da enfermagem no setor privado deve ser pago se não houver acordo coletivo. Aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, em 4 meses, teve uma redução de quase 88% nos furtos de fios elétricos e semáforos. Também o dramaturgo, o Zé Celso Martinez Correia,
é internado após um incêndio em seu apartamento. No futebol, pela Copa do Brasil ontem, o Grêmio empatou nos acréscimos. Estava perdendo o jogo e conseguiu empatar 1-1 com o Bahia. Os torcedores acharam estranho a ausência do grande jogador, o avante, o Soares, mas o Renato explica dizendo que as dores que ele sente no joelho foram muito fortes e ele não poderia jogar, sob pena de depois não jogar outros jogos. Foi a explicação do treinador, o Renato. Também na área da saúde, que o frio aumenta em 30% o risco de sofrer infarte. Também aquele lago, lá naquele sítio do Neymar, a obra gerou 16 milhões de reais em multas ao jogador. Não é pouca coisa. Também notícias que têm pouca importância, mas só para nós sabermos que realmente as coisas acontecem. A fortuna daquele bilionário, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, saltou mais de 11 bilhões de dólares em um dia. O valor da Tesla aumentou após a entrega de carros. É dinheiro que não acaba mais. Ele cada vez é o mais e mais rico do mundo, Elon Musk. Um jovem que recebeu o primeiro transplante de rosto em mãos do mundo, rosto e mãos do mundo após ter 80% do corpo queimado, ele disse ter uma segunda chance na vida. Porto Alegre também nós temos o início de obras de reforma nos cemitérios municipais de Porto Alegre. A CE, Companhia de Energia Elétrica, cadastra consumidores para a troca de geladeiras aqui no Rio Grande do Sul. Se você está enquadrado nisso, aproveite, porque a oportunidade é essa. Na economia, a balança comercial brasileira tem um superávit de 10,6 bilhões de dólares em junho. Para a nossa economia, uma excelente notícia, com certeza. Quanto à reforma tributária, o Rio Grande do Sul quer receber pelo menos 3% dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. O ministro Barroso manda a PGR se manifestar sobre o suposto racismo do deputado Gustavo Gayer, que num podcast dele ali, ele disse que o pessoal da África tinha um baixo QI. Então, com isso, agora mandou investigar. Mas ele já tem um agravante, o Gustavo Gayer, porque ele é apoiador do presidente Bolsonaro. Ele já começa quase que condenado, mas tem que ter muito cuidado com o que fala, porque o Supremo está de olho, e principalmente se você for apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Você já entra com ponto negativo no julgamento. Também com alerta de novas chuvas, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul prepara ações de suporte a municípios. Esse ciclone extratropical diz que não a quantidade imensa ou a intensidade do anterior, mas é previsto para que chegue à nossa região aqui lá na sexta-feira. E a Defesa Civil já está avisando as pessoas para que quem esteja em área de risco, que vá para outros lugares, para se preparar. Também após uma liminar, um paciente de Novo Hamburgo, ele foi transferido ao Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. E havia muita dificuldade e a liminar decidiu que ele deveria ir para um lugar mais especializado na sua necessidade, e ele, por essa ação, veio ao Cristo Redentor. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo, que está recheado de notícias, mas nós teremos muito mais notícias durante a nossa sinopse. Lá nós temos informações também sobre a guerra Rússia e Ucrânia, que continua cada vez mais acirrada. Mas é para lá que nós vamos falar
com os nossos amigos. Aí sim estaremos ao vivo com todos vocês. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estamos nós, chegando junto com os manequinhas ali de Cachoeirinha que entraram agora no nosso programa. Mas nós já estamos desde as 21 horas, como é tradicional na nossa live. Nós já estamos no ar, estávamos interagindo com os nossos amigos, até para saber como nos portaríamos quando iniciasse o programa. E a quantidade de espectadores não é tão grande como nós pensávamos, mas é desse jeito. O que importa é que nós temos uma boa programação, uma quantidade imensa de notícias para falar no nosso programa. Dentre elas, que é aquela cantora, a Ludmilla, lá em Parintins, e num lindo refrão de uma de suas músicas, é uma artista dessas beneficiadas pela Lei Rouanet e que realmente não gostava do presidente Jair Bolsonaro por causa do veto que ele fez nessa lei. Mas lá numas pérolas dela, ela disse, Ludmilla, ela disse assim, vamos chupar, e aí o resto é impossível de ser dito a vocês. Já esses cantores aí que tem horror do presidente Jair Bolsonaro por causa de tudo aquilo, os cantores estão se manifestando no palco aí. Já o Lulu Santos passou vergonha. Ele tentou malhar o presidente Jair Bolsonaro e o grito de mito ecoou e ele teve que baixar a bola. Já outra artista que ali dentro do nosso programa nós vamos comentar, também fez, mas talvez por causa do seu público ela não fosse tão... não passasse tanta vergonha quanto o cantor Lulu Santos. Cada vez eles tentam, mas eles passam vergonha, né? Por exemplo, a nova reforma tributária uma fatia vai para a União, uma fatia muito grande. Mas já a ministra Simone Tebet diz que a arrecadação tem que chegar para sustentar a máquina do governo em 150 bilhões de reais. E quem pagará? Nós contribuintes.
Então, com isso, fica muito fácil de fazer uma reforma tributária. Mas até o Ronaldo Caiado, que sempre foi apoiador do presidente Lula, lá de Goiás, ele diz que é o cúmulo a criação do Conselho Federativo. Vai chegar ao Congresso da reforma tributária. O que acontece? Se você for amigo do rei, você vai receber os tributos no seu município ou no seu estado. Caso contrário, vai ficar a ver navios. Inclusive, apoiadores já estão condenando essa reforma tributária. Também o ministro do TSE, relator e tudo da cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o tornou inelegível, o Benedito Gonçalves, ele multou, contrariando todas as leis, ele multou o advogado do presidente Jair Bolsonaro em 10 salários mínimos. Sabe por quê? Por ter impetrado um recurso e um pedido de anulação do julgamento, o que o direito legislativo permite. Mas é mais uma do ministro, até vou repetir o seu nome, Benedito Gonçalves, do TSE. Na Nicarágua, que eles dizem que disse o presidente Lula num discurso que ele tem a democracia relativa, um convento foi invadido e prendeu freiras brasileiras. É o Daniel Ortega, o presidente lá, que diz que tem uma democracia, segundo o presidente Lula, relativa. Mas já até o ministro Gilmar Mendes contestou ao presidente da República. Não estão se entendendo. E a hora que o presidente Lula perder o apoio do Supremo, a coisa não ficaria nada boa. Mas com tudo isso, 16 graus a temperatura, uma temperatura agradável aqui na nossa região, a previsão de um ciclone extratropical, não tão acentuado quanto esse, mas a Defesa Civil já está alertando as pessoas para que tomem precauções. Deve acontecer na noite e amanhecer de sábado próximo. Lá no nosso programa de sexta-feira já teremos mais informações. Mas não esqueça que isso é uma previsão, não quer dizer que vai acontecer. Mas as precauções são necessárias. Mas agora sim, 21h30. Já vou lá ao Estúdio 1 para interagir com os nossos amigos. Claro que agora é que nós estamos ao vivo. Estamos aqui no Estúdio 1 e temos que responder primeiro número 1 e número 2. É indiferente porque é um casal. Ali na Zona Norte de Porto Alegre. E a Janei Lima e o meu amigo o Capitão Henrique da Silva e Silva. 2 gremistas ferrenhos e contentes por causa daquele empate que lá nos descontos conseguiram chegar a Copa do Brasil, né, e empatar com o Bahia. A coisa estava feia e até com a falta daquele jogador, o Soares. Eles nos deram boa noite e nos desejaram um bom programa. E o Henrique até disse: ontem saímos vivos da Fonte Nova. Com certeza surgiu do nada aquele ali, foi bom. Claro que os gremistas ficam contentes. Eu, colorado, fico só na retaguarda. O Alberi, outro gremista. Hoje os gremistas estão imperando no nosso programa. Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, ele diz assim: uma boa noite, amigo. Ontem deu para ver a falta que faz e vai fazer o nosso centroavante goleador Luizito Soares. E realmente o Renato disse, a explicação que ele deu para a imprensa, e eu já respondi, interagindo ali por escrito com o Alberi, diz que ele sente fortes dores e se ele jogasse ontem poderia causar transtornos futuros. Essa é a razão que ele não entrou, mas realmente nós vimos que a situação do Grêmio sem esse grande atleta, que foi uma excelente contratação, e está balançando. Uns falam que ele terá que fazer tratamento, outros dizem que vai abandonar o futebol e agora está sujeito a ir em Barcelona, na Espanha, fazer tratamento. Mas eu acredito que não haja essa necessidade,
Aqui nós temos vários especialistas, mas é que jogadores que jogam lá no estrangeiro vêm ao Brasil para se tratarem, mas é o que está explicado na imprensa e nós fazemos isso. E ele já comentou também as oitavas de final da Libertadores da América, em que o Inter pegou o River Plate. E ele diz assim, acho que esse sorteio não foi nada bom para vocês. Vocês que ele diz é nós colorados, que somos adversários de coração, de equipe. Ele é gremista e eu sou colorado, como muitos outros do nosso programa. E ele diz assim, o River é um bom time e tem camiseta forte. E tem tradição. Em cima dessa tradição que o nosso amigo, o Alexandre Marques, expert na área do esporte do Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre, que interagiu conosco e dizendo assim, boa noite, Severo. Hoje no sorteio da Libertadores o Inter vai enfrentar um time copeiro, argentino, que é o River Plate. Se quer seguir na competição, não pode escolher adversário. E eu respondi ali, claro que não pode escolher adversário, mas o melhor é que os menos tradicionais ou mais fracos tecnicamente seriam os primeiros, mas como é sorteio e não dá para escolher, o Inter vai enfrentar ao River. Esperamos nós que se saia bem. Como eu comentei ali com ele, a torcida do Inter não leva muita confiança na equipe, mas nós acreditamos que ele bem coordenadinho consiga superar essas dificuldades. É o que eu espero, lógico, né? Também o Alexandre Marques, expert na área do esporte, dizendo assim, é um absurdo, é a opinião dele, né? É um absurdo que estão fazendo com a seleção brasileira. Colocar um técnico interino comandando a seleção e o seu clube no brasileiro, como era antigamente, que não dava certo, para esperar um estrangeiro. É isso aí, eu estou esperando o Ancelotti, e realmente eu também acredito que não dê certo. Mas é a nova filosofia dessa nova gestão da CBF, né? E eles estão esperando o Ancelotti, que só virá lá no final da temporada, quando essa promessa que ele fez. E agora, se as coisas estão erradas, vai continuar errada. E vai reprisar o que em outras épocas não deu certo. Depois adotaram o sistema de ter um treinador exclusivamente da seleção, que foi o caso do Tite, que ficou por muito tempo. E realmente dava certo, porque fazia viagens, ia procurar novos estilos de futebol para saber como fazer uma boa seleção. O que, se ele for treinador de uma equipe, ele fica atrelado à sua equipe no brasileiro e não pode se dedicar exclusivamente à seleção. Mas é a filosofia da CBF, fazer o quê, né? Também nos deu boa noite os manequinhas ali de Cachoeirinha, que passou um tempo sem interagir conosco e agora retornou e está conosco, e nós ficamos muito contentes. E eles dizem assim, ó, complicada essa situação do Soares, foi um comentário que eles fizeram. Realmente tá uma animosidade que causa um transtorno, né? Todos sabem que ele é um grande jogador, mas diz ele que não tem condições de jogar ou se sacrificar muito, basta dizer que as condições físicas dele, ele diz que sente dores insuportáveis após um jogo, e o Grêmio se sujeitando a isso, faz dessa maneira. Mas algo deve acontecer nos próximos dias. Existe a possibilidade dele jogar lá no Messi, no Inter de Miami, mas por enquanto são só especulações. Até disseram que ele estaria fazendo corpo mole, mas segundo o departamento médico, não, é a realidade existe. Ele tem essa lesão grave, que para um jogador é quase que término de carreira, embora que ele já esteja quase no seu tempo hábil normal de jogador, esteja quase em final de carreira, mas o Grêmio ainda precisa e muito dele, porque ele é realmente um grande jogador. O Alexandre Marques, intercedendo novamente, assim, lamentável o que aconteceu com o Luan, ex-Grêmio, e atualmente no Corinthians. Madrugada de segunda, quando torcedores da Fiel invadiram
um quarto de motel com 4 amigos e mulheres. É lamentável. É isso aí. Para quem não sabe das notícias que aconteceram, o Luan é um jogador que ele está jogando lá no Corinthians. Já o treinador disse que não conta com ele. Ele tem contrato até o final do ano e a torcida está revoltada com ele porque ele ganha, por condições contratuais, 800 mil por mês. E não se porta, treina em separado, não se porta como atleta, não é cogitado jogar em hipótese alguma, e mesmo que a torcida não confia nele, né? E ele tem entrado em situações, numa outra oportunidade, já foi quase agredido por torcedores corintianos, que não é uma torcida fácil, uma torcida organizada, lá num restaurante em que ele furou a fila e ele teve que sair pela porta dos fundos, assim como entrou, porque eles não aceitavam a possibilidade dele tomar a frente de outras pessoas. É que jogador de futebol, com o dinheiro que ganha, a fama que tem, no caso dele que teve como jogador do Inter, do Grêmio, digo, e já foi considerado o melhor atleta de uma Libertadores, embora seja um jogador jovem, é o cúmulo, e entrou em decadência no futebol. Mas agora ele está sendo, a situação dele não está sendo nada fácil, não consegue sair às ruas lá em São Paulo, e tem que estar sempre nos treinos do Corinthians, embora que ele é funcionário, né, e ganha esse dinheiro. 800 mil não é para poucos, muitos poucos brasileiros recebem isso, e treina em separado e o treinador não conta com ele. Fernando Machado, nosso amigo lá da SSTBM, está dizendo assim: boa noite, amigos, o jogão agora tá acontecendo, é o Flamengo e o Atlético Mineiro do Paraná. O pessoal pode botar um olho na TV e outro olho aqui no nosso programa Pauta Livre. Não deixe de assistir ao nosso programa em hipótese alguma. O Alexandre Marques também já complementou, dizendo assim: com 6 minutos o Furacão largou na frente do Flamengo lá no Maracanã, 1-0. Terminou há pouco São Paulo 1 e o Palmeiras 0 no jogo de ida. E o Palmeiras é aquele time que ganha todas, inclusive do nosso espectador assíduo aí, o João Batista Romeiro, lá de Arujá, São Paulo, mas ele não intercedeu no nosso programa. Eu acredito que seja em decorrência desse resultado, que o seu Palmeiras perdeu em 1-0 no jogo de ida ali nessa competição, né? Então a coisa não está nada fácil para o Palmeiras, uma vez que já perde no primeiro. E o Flamengo, então, 6 minutos, o Furacão está na frente, 1-0 sobre o Flamengo. Mas não esqueça de dar aquele like depositivo, nós temos vários espectadores interagindo conosco e poucos dando aquele like depositivo. O nosso amigo Laurino Nispich, ele disse que talvez não conseguisse interagir no nosso programa porque ele está em reunião lá no Caju de Nova Santa Rita. Eles estão estudando a possibilidade do Caju participar do gauchão da Federação Gaúcha de Futebol nesse ano de 2023. Então eles estão tratando em reunião e talvez ele não pudesse interagir no nosso programa, como realmente não aconteceu até agora. E ele também vai ser laureado como cidadão santarritense lá de Nova Santa Rita. Será na semana que vem. Ele foi indicado pela Câmara de Vereadores e realmente ele é um cidadão que tem um pensamento cívico sem igual, ajuda entidades filantrópicas, inclusive o Vó Nair, lá de Encruzilhada do Sul, de quando ele teve um tempo lá na sua infância. Então é um homem que participa das mídias sociais. Então, Laurino Speech aí, tratativas de tomara que o Caju consiga acertar os parâmetros aí para participar do Gauchão Master 2023 da Federação Gaúcha de Futebol. E tu, com certeza, daí eu acho que tu vais deixar lá o Rude Bar lá de Bom Retiro do Sul, aí eu acho que tu vai disputar aí por Nova Santa Rita.
Mas boa sorte nessa empreitada aí e firme aguardando aquele louvor recebido pela Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. Agora sim retorna ao Estúdio 2, porque nós temos muitas informações para dar a vocês nesse dia, né? É quarta-feira, dia do sofá, e nós estamos aqui. Por exemplo, a morte dos Yanomamis continuam no mesmo patamar da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que ele era acusado de não prestar contas aos Yanomamis. Não que nós estejamos torcendo contra, mas segundo o noticiário, as mortes continuam no mesmo patamar, mesmo que o novo governo tenha feito um alarde que estaria apoiando os Yanomamis e agora não teriam mais esses problemas. Inclusive, um dos ministérios trata exclusivamente disso, mas parece que não está surtindo efeito. Lulu Santos, ele, lá em Tiradentes, ele tentou comemorar a cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro em seu show e desistiu. Já num outro show, a Maria Bethânia comemorou, mas talvez o seu público tenha sido diferente e ela teve o apoio do pessoal, que o Lulu Santos passou vergonha e não conseguiu. Então, quando quiser lacrar ou fazer qualquer coisa, claro que tudo em cima daquela leizinha, a Lei Rouanet. Por isso que eles têm horror do presidente Jair Bolsonaro, não que ele tenha terminado com a lei. Ele simplesmente triou que esses grandes artistas não têm por que receber benesses daquela lei. O que agora voltou tudo como era dantes no país de Arantes. Essa expressão não falha. Ontem, 4 de julho, não podemos deixar de lembrar que foi a independência dos Estados Unidos. E também foi aniversário do meu sobrinho, o Ivo Mendes, lá do bairro Guajubiras, em Canoas. Mas falando ainda do 4 de julho, lá nos Estados Unidos, como sempre, lá como acontece aquelas pessoas, aquelas pessoas piradas que não podem ver um evento, houveram mais de 10 mortes durante as comemorações em lugares diferentes. Por exemplo, o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, se feito ao Supremo Tribunal Federal, será julgado por quem? Por Alexandre de Moraes, o mesmo que o presidente do TSE. Então, segundo a gente pensa, o advogado não deveria fazer esse recurso, mas já houve também a decisão dele ser multado em 10 salários mínimos pelo Benedito Gonçalves. Quando faz o recurso, está na forma da lei, mas eu penso que seria um recurso infundado em questão dos julgadores, porque pouco muda do TSE para o Supremo Tribunal Federal, mas tem que apelar em todos os sentidos. Essa é a forma da lei. A inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro pelo TSE começou ao primeiro turno da eleição e seria até 2030, mas o julgamento do TSU, Tribunal de Contas da União, seria de transitado em julgado. Então agora, pelo TSE, pela lei eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi tornado inelegível até 2030. Mas quando começou o julgamento, lá no primeiro turno das eleições, mas agora um outro julgamento feito pelo TSU, que é o Tribunal de Contas da União, esse será só após a decisão de transitado em julgado. Então 2030 poderá ser um ano, mas agora se houver um julgamento condenatório do presidente Jair Bolsonaro, poderá elevar ainda mais o tempo da sua inelegibilidade. Tudo depõe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O exército israelense, após incursão lá na Cisjordânia, em Jenin, ele está se retirando, mas houveram uma morte de 10 palestinos nessa incursão
do exército israelense. Mas parece que agora vai retornar ao seu normal. O Partido dos Trabalhadores, o PT, fez uma festa junina. Quanto o ingresso? R$ 500 por pessoa. E segundo algumas entrevistas que alguns fizeram por youtubers ou influenciadores, pessoas que tiveram coragem de fazer isso com alguns que iam participar dessa festa junina, e eles disseram que seria razoável. E eu penso que pessoas pobres ou em menos condições não poderiam participar em hipótese alguma dessa festa. Então, aqueles que foram entrevistados e se dispuseram a dizer alguma coisa, acharam que era razoável o preço. Festa junina, R$ 500. Aí um disse assim, não, mas tem ingresso também de R$ 300. Qualquer que seja o valor, para os dias de hoje, é um alto valor. Mas uns disseram que isso seria bom, porque não é pensando só na festa, também seria para apoiar o PT e angariar fundos. Mas se eles pensam dessa forma, é sinal que o PT não é bem assim para os pobres, né? Pobre não entraria numa festa dessas em hipótese alguma. Ontem, dia 4, em Tuneiras, lá no Paraná, um avião de pequeno porte, o piloto, ao descobrir que ele estava sendo perseguido por caças da Força Aérea, porque ele não tinha um voo programado e nem estava autorizado a voar em territórios ou no espaço aéreo brasileiro, e ele foi obrigado a pousar num campo clandestino de pouso. Mas o piloto, além de pousar, ele botou fogo. Veja o que deveria ter desse avião pequeno, de pequeno porte. O piloto, antes de fugir, porque ele sabia que as forças terrestres da Polícia Federal logo viriam para tentar prendê-lo, ele colocou fogo nesse avião. Só uma perícia verá o que teria nesse caso. O Supremo Tribunal Federal também marcou para o 2 de agosto o julgamento da descriminalização do porte de drogas para consumo. Este é o primeiro passo para a legalização das drogas, que inevitavelmente acontecerá no nosso país, quando que nós, cidadãos de bem, sociedade ordeira, lamentamos e muito. Eu vou dar uma ida, está oscilando a nossa internet, e o tempo não é propício a isso, era para estar muito boa a transmissão, está sendo ainda, mas está oscilante a nossa internet. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque eu vi a intervenção do nosso amigo Manequinha, e ele diz assim, essa lei eleitoral não é muito correta. Não é só ela, né? Muitas outras leis, o Brasil não tem falta de leis, ela tem falta de excessos de leis, e a dificuldade é cumpri-las. E os meandros, a quantidade de leis que existem, são subterfúgios para que a defesa das pessoas envolvidas consiga fugir na dureza da lei. O Brasil tem muitas leis, esse é o problema. E com isso dá margem para que advogados que têm uma banca ali fazem um estudo profundo do nosso Código Penal Civil, e com isso faz com que pessoas que deveriam estar cumprindo ou sendo punidas não são punidas. Mas é questão da quantidade de leis que nós temos. E como cada povo tem a lei que merece, eu acho que nós, brasileiros, embora estejamos nesse paraíso, nesse país tropical, não merecemos muito mais do que isso. É lamentável nós, povo ordeiro, legalista, como é o nosso caso, sofremos esses problemas aí. Nós sentimos na pele. Embora que não cometamos crime aí, mas se viermos a cometer, vamos sofrer os rigores da lei, com certeza, porque somos cumpridores dela. Mas essa é a explicação. Então, não só a lei eleitoral que não é muito correta. Quase que todas
as nossas leis. Aí está, as pessoas que cometem crime estão livres, leves e soltos, graças à nossa legislação. Como eu sempre digo, elas são muito brandas. Retorno aqui então ao Estúdio 2 para dar continuidade, 21h53. Interajam conosco, estamos aqui para isso. Também uma explicação breve e rápida. Se aprovada a reforma tributária, toda a arrecadação dos tributos serão acumulados lá no governo federal e a distribuição não terá uma regra específica, será aleatória. Então quer dizer que todos os fundos recorridos vão para lá e depois a influência política é que deve valer para que retorne esses fundos aos nossos estados e municípios. Depende do conceito que cada governador politicamente tem com o Congresso Nacional ou com o presidente da República. Também guerra Rússia e Ucrânia. Embora que ela esteja quase no esquecimento, ela nos causa uma grande preocupação porque está acontecendo, está acirrada, pessoas continuam morrendo e o mundo continua alheio a isso. Se aprovada por exemplo, um tipo de bomba que foi banida por 120 países, é as bombas cluster, é chamado desta forma. Mas mesmo assim o presidente Biden está pensando em fornecer à Ucrânia para expulsar a Rússia de seu país. Isso aí é uma bomba que ela é lançada e ela manda outras subbombas que explodem tipo granadas e num raio extenso mata qualquer pessoa que esteja próximo. Razão por essa que 120 países já baniram o uso dessa bomba. E mesmo assim o presidente Biden, vendo a dificuldade que a Ucrânia está tendo para expulsar russos do seu país, pensa em fornecê-las. Está sendo estudada esta situação, o que é lamentável. Inclusive a Ucrânia, para retomar o seu território, está tendo uma dificuldade imensa, porque o exército russo, quando abandonou, tentou deixar terra arrasada, colocou minas em todo lugar. Então os soldados ucranianos, para retomar os territórios, está tendo que andar, pode-se dizer, de passo a passo. Os grupos anti-minas estão tendo o maior trabalho, inclusive falando com homens que combatem lá, eles disseram que tem horror do seu trabalho, porque alguns dos seus amigos, de uma maneira, às vezes por uma falta de perícia, perderam membros, pernas normalmente, por explosão de minas. E isso está acontecendo lá na guerra Rússia e Ucrânia, e o mundo, em tese, ignora. Por exemplo, o presidente Lula enaltece profissionais da saúde no combate à Covid-19, mas o piso salarial, não, nada ainda, né? O relator da reforma tributária, no encontro com prefeitos, ele disse que não vai entrar na briga entre presidente Bolsonaro e Lula. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um kit para diagnóstico da febre maculosa, que, como todos vocês sabem, ela é oriunda do carrapato estrela. Estão tendo tomadas todas as providências para que essa nova doença não prolifere, pelo menos aqui no nosso Brasil, né? Também foi publicado no Diário Oficial, oficialmente, no dia de hoje, a nomeação do Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, é inevitável e ele será realmente o ministro do Supremo. Hoje, a primeira-dama, a Janja, como ela é conhecida, teve uma reunião com mulheres apoiadoras e também solicitados pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, pedindo mais participação das mulheres. E diz estar sofrendo ataques racistas, dizendo que ela está interferindo, inclusive, na nomeação de ministros, influenciando o presidente Lula. Isso aí é o que ela se queixa, não sei se é o que está acontecendo, mas é o que ela disse numa reunião hoje.
Amanhã, o ex-governador do estado e foi vice do Eduardo Leite, o delegado Randolph, ele assume como vice do BRDE e logo será o presidente por uma questão rotativa. É isso aí nos dias de hoje, por isso que eles tinham horror da gestão do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro colocava o homem certo e o profissional certo. Agora basta ser amigo do rei. Competência é o que menos interessa. O delegado Randolph agora vai ser vice do BRDE, um banco tão importante do nosso extremo sul. O presidente Lula já está articulando a indicação do novo ministro ao Supremo Tribunal Federal em outubro, quando a Rosa Weber completará 75 anos. Mas diz ele que agora ele deve nomear um ministro com o intento de agradar aos ministros influentes, segundo ele disse, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Também na 21ª sessão ordinária de Nova Santa Rita, agora nós estamos falando aqui de um homem amigo nosso que tem uma honraria. Será outorgada o mérito de cidadão santarritense ao nosso amigo Laurino Nispit. Será na terça-feira próxima, lá no dia 11, às 18 horas, lá na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. A honra dos nossos amigos é a nossa honra. Então, Laurino Nispit, parabéns. Também no sorteio de hoje das oitavas de finais da Libertadores, como já falamos anteriormente, o Inter vai enfrentar aquele time que tem muita tradição nessa Copa, que é o River Plate. Esperamos que se saia bem nesta empreitada. Também lá na Nicarágua, a polícia, onde o presidente Lula diz que que a democracia é relativa, o Daniel Ortega, talvez por ordem dele mesmo, a polícia invadiu e prendeu freiras brasileiras. Essa aí é a democracia relativa. Mas com isso nós estamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. Tivemos um bom programa e eu só tenho a agradecer vocês que estiveram conosco e aqueles que conseguiram interagir, melhor ainda, mas não esqueçam, vocês que não interagiram, mas podem a qualquer momento assistir na nossa plataforma de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo, comentem, deem aquele like de positivo, digam gostei, não gostei, foi um bom programa, foi um mau programa, seja qual for, o que importa é isso. Mas o Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, se despede. E não esqueçam, anticiclone tropical, não com grande intensidade, mas no final de semana devemos ter aqui na nossa região. Toda precaução é boa. Então, sexta-feira, o nosso próximo encontro, dia 7, 21 horas. É o Pauta Livre que se despede e deseja que todos vocês fiquem com Deus. Uma boa noite e obrigado por estarem conosco.